Boa noite a todos e todas, espero que tenham tido um ótimo final de semana, com muito descanso nesse último final de semana antes do Natal. E a gente caminha aqui para uma semana curta, uma semana com não muitas coisas importantes na agenda tradicional, mas assuntos relevantíssimos para os investimentos no Brasil e no mundo. Eu sou Bernardo Pascovitch, estamos agora começando perspectivas para esta semana, começando com o cenário brasileiro. Então, começando com a agenda brasileira, nós temos amanhã, segunda-feira, o Boletim Focus. Pensou segunda-feira, tem que pensar em Boletim Focus, é o que eu sempre falo para vocês, a pesquisa semanal do Banco Central com as previsões e projeções para a economia brasileira por parte do mercado financeiro. O Banco Central vai divulgar amanhã de manhã com relação à semana passada. Dados importantes para a gente acompanhar para esse fechamento de 2020, mas o mercado já está mais de olho em 2021, porque 2020 já acabou praticamente. Na terça-feira a gente tem dados do IPCA 15, segunda leitura do IPCA 15, que é justamente a inflação oficial do Brasil, mas no intervalo não mensal, ele pega do 16º dia do mês anterior até o 15º dia do mês atual. Então do dia 16 de novembro até o dia 15 de dezembro. Importante acompanhar para a gente ver essa aceleração do IPCA, da inflação brasileira. Lembrando que a gente tem outras medições, principalmente GPM, com grande aceleração em 2020. Quinta dia 24, véspera de Natal, sexta-feira, Natal, então não tem nada de importante na agenda brasileira. Mas, entretanto, nós temos alguns assuntos fora da agenda muito importantes. Em primeiro lugar, a disputa brasileira pela vacina continua. Não sabemos se vai ser a vacina do João Dória, ou capitaneada pelo João Dória aqui em São Paulo, se será a vacina da Pfizer, da Moderna. Então continua esse debate em torno da vacina, o que vai acontecer no Brasil com disputas políticas relevantes. Também política muito importante, disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, grandes articulações, grandes movimentos em torno de grupos que estão defendendo, que estão brigando, lutando pela presidência da Câmara e do Senado. Isso também pode agitar um pouco Brasília nessa semana, embora a semana pré-natal é bem mais tranquila, bem mais morna, por assim dizer, sem grandes novidades, sem grandes questões muito relevantes aqui para a gente acompanhar. Importante também aqui no Brasil, decisões do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada decidiram pela obrigatoriedade da vacina por estados e municípios. Mesmo se o governo federal disser que não são obrigados, estados e municípios podem criar obrigatoriedades, não podem criar coerção. Então você não pode pegar alguém pelo cabelo, puxar essa pessoa para ela ser vacinada, mas você pode criar algumas limitações, por exemplo, não pode acessar um estabelecimento, não pode acessar um parque, não pode acessar algum lugar sem a vacina. Então a gente pode ter algum desenvolvimento também nessa seara jurídico-político, né? Jurídico-política, entre Supremo Tribunal Federal e Governo Federal, Governo do Palácio do Planalto. Preciso confessar que a agenda está mais interessante no cenário internacional, porque amanhã, segunda-feira, começa a vacinação nos Estados Unidos pela Moderna. Então, para essa semana, o governo americano está planejando 5,9 milhões de doses da Moderna e 2 milhões de doses da Pfizer. Então, a campanha de vacinação nos Estados Unidos acelera nessa semana com o início da vacinação da Moderna. Temos também amanhã, segunda-feira, a entrada da Tesla no S&P 500. A Tesla que já teve grandíssima valorização em 2020, tinha uma coisa bizarramente alta. Ao entrar no S&P, o que acontece? Tem vários ETFs no mundo que replicam o S&P. E aí, quando ela entra no S&P, os fundos precisam ajustar suas carteiras. Esses fundos ETFs passivos, eles vão entrar comprando absurdamente, comprando fortemente Tesla, porque eles precisam colocar Tesla no seu portfólio para replicar o S&P 500. Então, as alterações nos índices, elas impactam diretamente a carteira dos fundos, os fundos de índices, os ETFs, e consequentemente isso volta para impactar o preço da ação. Porque você imagina, fundos gigantescos comprando essas ações, vão ter que comprar a ação da Tesla, isso pode fazer a ação da Tesla subir ainda mais, tá? É normal esse movimento no mercado de índices, de fundos de índices dos ETFs. Na terça-feira nós temos dados do home sales, vendas de casas e de imóveis existentes nos Estados Unidos. Não de casa própria, não de casa nova, não de imóvel novo,
de imóveis já existentes. É um termômetro importante porque o setor imobiliário ele é visto como um grande termômetro da confiança, da economia, do poder aquisitivo das populações. Na quarta-feira a gente tem dados também de home sales, de imóveis, mas agora de novos. Na terça-feira de existentes, na quarta-feira de novos. Quarta-feira também tem o US Weekly Jobless Claims. São os dados semanais de seguro-auxílio-desemprego, pedidos de seguro-auxílio-desemprego. Na semana passada, os números vieram muito acima da expectativa, do que era esperado pelo mercado, o que foi um sinal ruim de desaceleração da economia americana. E quarta-feira também tem dados de gastos pessoais na economia americana. Quinta e sexta-feira, nenhuma notícia importante, mas o que está fora aqui da agenda e que é muito relevante, primeiro, ainda não houve, pelo amor de Deus, ainda não houve a decisão do novo pacote de estímulos da economia americana. Republicanos e democratas continuam disputando, continuam lá brigando loucamente, não teve nenhuma definição. É claro que houve algum avanço e houve alguns passos importantes para que isso seja aprovado, mas ainda não foi aprovado. A ideia agora é colocar isso dentro dos gastos anuais do governo, uma confusão. Espera-se que isso saia nessa semana pré-natal. Temos também para essa semana recordes do Bitcoin atingidos na semana passada. Grande expectativa para entender o que vai acontecer com o Bitcoin nessa semana. Será que vai continuar nessa valorização forte ou não? Depois, nova mutação do coronavírus no Reino Unido preocupa loucamente. Vários países da Europa já suspenderam voos de ida ou volta, né, para ou de Reino Unido. Vários países da Europa, o próprio Reino Unido estabeleceu lockdowns, fechamentos super rígidos e super estritos, inclusive no Natal, disseram que, olha, com essa nova onda aí, essa nova mutação, não dá para ter aglomeração, não dá para ter encontro no Natal, então estão fechando muita coisa no Reino Unido. E claro que isso preocupa bastante em razão do que pode acontecer com o coronavírus na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também. Essa onda, eu não sei mais que onda que a gente está, ninguém sabe na verdade, mas essas mutações, elas preocupam, porque novas quarentenas podem ser necessárias, novas restrições, e vamos ver como que os mercados futuros vão abrir hoje à noite. Ainda não abriram, vão abrir daqui a pouco, agora à noite no Brasil, os mercados futuros dos Estados Unidos, para a gente entender como que está a percepção aí do mercado com relação a essas novidades no Reino Unido, tá? Emoji da semana, emoji de hoje, na verdade, vai ter que ser o muquizinho, tem que ser aquele muquizinho para falar força Ibovespinha para a última semana aí, pré-natal, poucos dias para o final do ano, poucos dias de pregão, força Ibovespinha para a gente crescer e para a gente valorizar. Por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você me ajuda muito a levar essa mensagem para mais brasileiros e brasileiras. Bom final de domingo, bom descanso, bom começo de semana curta e até amanhã. Tchau!